Boa noite, a paz do Senhor. Eu vou ler Gênesis capítulo 15, versículo 1. E diz assim: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será grandíssimo. Vou repetir. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Deus sabe que sentimos medo. E assim como Abraão teve medo, hoje, nós vivemos tempos amedrontadores. O medo parece ter se tornado um elemento dos mais comuns em nossa rotina. Medo de perder o emprego, medo de ser assaltado, medo de não encontrar alguém para dividir a vida, medo de não passar na prova, medo de ser rejeitado, medo de não ser bem-sucedido, medo de não ser amado, medo de perder as pessoas a quem amamos, medo de adoecer. Vivemos uma época em que o medo parece ter se tornado comum entre nós. Mas a verdade é que ninguém gosta de dizer que está com medo, porque os medrosos são tratados com certo desdém. Eles são apontados como exemplos, não são apontados como exemplos, e nem ocupam lugares de honra nas narrativas históricas. Os medrosos quase sempre são desprezados, e isso nos faz rejeitar o medo que habita em nós. Precisamos entender como a palavra de Deus lida com o nosso medo. Ele sempre considerou o medo algo inerente à condição humana, mas ao mesmo tempo algo que nós devemos dominar, ao invés de sermos dominados por ele. É fácil confirmar isso. Podemos encontrar na Bíblia os heróis da fé sendo exortados por Deus a não permitirem que o medo os domine. Com Abraão, lá em Gênesis 15, nós vimos que depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo: Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, sou o teu e o teu galardão será grandíssimo. Abraão fora chamado por Deus e estava saindo do meio de sua parentela para um lugar que Deus iria mostrar a ele. Ele não conhecia muito bem a maneira de agir do Senhor e não tinha qualquer certeza a respeito do seu futuro. Deus disse a ele: Abraão, eu sou o teu escudo. Isaac, lá em Gênesis 26, 24, ouviu a voz de Deus e diz assim: E apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaac não tinha um relacionamento pessoal com o Senhor, que era o Deus do pai dele. Deus disse a Isaac: Eu sou contigo e te abençoarei. Deus também se revelou a Jacó ou Israel, lá em Gênesis 46, e disse assim: Falou Deus a Israel em visões de noite e lhe disse: Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus disse: Eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque eu te darei ali uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e certamente te farei tornar a subir. E Josué porá a sua mão sobre os seus olhos. Jacó ficou com medo do que aconteceria com ele no Egito. Como Deus poderia pensar em algo bom se ele e sua família estavam sendo levados para o Egito? Deus disse a Jacó: Eu farei de ti ali uma grande nação. Deus também falou com Josué sobre o medo. Lá em Josué 8:1 diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Não temas, não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e vai sobre Ai. Olha que te entreguei na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Josué ficou com medo de
enfrentar os exércitos da cidade de Ai. Será que Deus daria vitória a ele nessa empreitada? Deus disse: eu entreguei na tua mão o rei de Ai. Deus também enviou um anjo para falar com Gideão num momento de medo. Lá em Juízes 6 diz assim: vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, porque tu não morrerás. Gideão teve medo de Deus. Ele achou que seria fulminado porque estava na presença de Deus. Gideão não conhecia o Senhor de perto. Deus disse: eu não te matarei. Deus também se revelou a Jeremias, em Jeremias 1, e disse assim: então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu: não digas que tu és um menino, porque a todos a quem eu te enviar tu irás, e tudo quanto eu mandar tu dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias teve dúvidas a respeito de quem o protegeria em seu ministério. Como ele poderia falar a palavra do Senhor sofrendo tantas ameaças? Será que o Senhor poderia protegê-lo e guardá-lo? Deus disse a Jeremias: eu sou contigo para te livrar. Deus também se revelou a Paulo em visão. Lá em Atos 18 disse assim: e de noite disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo. E ninguém te acometerá para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo, naquela época, teve dúvida se deveria ou não continuar a pregar o evangelho em Corinto. Como seria o futuro? Como Deus o guardaria do mal? Eu estou contigo e ninguém te acometerá, diz o Senhor, para fazer o mal. Mas como lidar com o medo? O que nos dizem esses textos? Há 2 questões principais. A primeira questão é que nenhum de nós deve se deixar dominar por sentimentos de inferioridade, seja na área espiritual ou se deixar dominar por tristeza profunda. Porque estar com medo diante dos desafios da vida, sentir medo, como acabamos de ver nas páginas da Bíblia, é normal, porque mesmo aqueles considerados heróis da fé sentiram medo em algum momento de suas vidas. Quando o medo vier, ao invés de simplesmente negá-lo ou se entristecer, temos que lembrar de Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Gideão, Jeremias e do apóstolo Paulo, que também sentiram medo. A segunda questão é que não podemos nos acostumar com o medo. Não devemos deixar que ele se aloje em nossas almas. O medo eventual faz parte da vida, mas o medo permanente pode nos tornar incapazes de enfrentar os desafios da vida. O medo permanente pode nos paralisar. Essa foi a palavra do Senhor para cada um dos heróis da fé: não temas. Para Abraão ele disse: eu sou o teu escudo. Para Isaac disse: eu sou contigo e te abençoarei. A Jacó ele disse: eu te farei ali uma grande nação. A Josué disse: eu entreguei na tua mão o rei de Ai. A Gideão disse: eu não te matarei. A Jeremias disse: eu sou contigo para te livrar. E a Paulo disse: eu estou contigo. Essa também é a palavra de Deus para você que veio aqui hoje. Não temas. Você não vai morrer. Eu sou contigo para te livrar. Não te entregarei nas mãos dos teus inimigos. Amém. Eu sou o teu escudo. Eu estou contigo. Eu te abençoarei. Glórias a Deus. Então, quando tentamos enfrentar nossos medos, podemos nos agarrar à certeza de que estamos na companhia de muitos personagens bíblicos que se sentiram como nós nos sentimos hoje, mas não se deixaram dominar pelo medo. Então, como lidar com esse inimigo que se esconde dentro de nós?
É claro que não há uma fórmula mágica para isso, mas as passagens bíblicas que lemos nos ajudam. Podemos aprender duas lições importantes com elas. A primeira é que o medo se instala facilmente em nossas almas porque o futuro para nós é incerto e desconhecido. O que vai acontecer amanhã? Não sabemos. Será que vai dar certo? Não sabemos. Será que eu vou vencer? Você não sabe agora. Será que eu vou conseguir? Você também não sabe hoje. Mas quando é que as coisas vão melhorar? Nós também não sabemos hoje. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Você vai vencer. E a Bíblia diz também que Deus tem um bom futuro para você. Então o que fazer? Saul, o primeiro rei de Israel, perdeu a unção porque desagradou a Deus, deixou de ser ungido de Deus, deixou de ter um relacionamento com Deus. Deus não falava mais com ele. Com medo do futuro, inseguro e apavorado, ele decidiu procurar uma pitonisa, uma mulher que dizia prever o futuro. Ele queria saber qual seria o seu futuro. Ele queria saber se ele iria ganhar a batalha que estava prestes a acontecer. Nem sempre Deus vai nos dizer o que vai acontecer a seguir. E isso acontece para que nós possamos aprender a confiar nele. Ele é o nosso escudo. Ele vai conosco. Ele vai à nossa frente. Ele é o mesmo que disse aos heróis da fé: não temas. Ele diz hoje para nós. Algumas pessoas preferem agir como Saul. Ao invés de procurarem ter um relacionamento pessoal com Deus, elas deixam que o medo do futuro tome conta de suas mentes. Deixa que o medo invada seus sentimentos. Então procuram cartomantes, horóscopos, videntes e até quem vai aos profetas, exigindo que Deus lhes dê uma resposta quando há algo que os angustia. E as pessoas fazem tudo isso em busca de algo que amenize o medo que se instalou em suas almas no que diz respeito ao seu futuro. Há também os que se cercam de planejamentos, fazem seguros de vida, criam reservas financeiras, assinam resenhas políticas e econômicas, tentam de toda forma controlar o que pode vir a acontecer em seu futuro. O que fazer? Na verdade, parece que Deus não tem muito interesse em revelar sempre o que vai acontecer em nosso futuro. Vez por outra ele revela algo por meio dos profetas, mas não revela tudo, não revela muito. A regra é que o meu e o seu futuro está nas mãos dele. E ele não nos revela todo o nosso futuro. Então, qual é a saída? Deus propõe a Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Gideão, Ezequias, Jeremias e Paulo o seguinte: confie em mim. Eu estou no controle do universo e estou no controle da sua vida. Portanto, a conclusão que chegamos é que a solução de Deus para as incertezas que nos metem medo é aprendermos a confiar nele. O problema é que não se confia em alguém assim de repente. Confiança é algo que se constrói com o tempo, através de um relacionamento. É assim que o caráter de alguém é provado. Talvez seja exatamente esse o motivo pelo qual nossa confiança no Senhor seja tão frágil. Conhecemos Deus de ouvir falar. Conhecemos pelos livros ou pelo testemunho de outros irmãos. Mas nós mesmos pouco sabemos sobre Ele. Pouca ou nenhuma experiência pessoal temos com Ele. É nesse ponto que podemos introduzir a segunda lição que aprendemos com a leitura dos textos bíblicos. O medo encontra espaço em nossas almas porque ainda temos dúvidas sobre o caráter de Deus.
Muita gente tem até medo de orar como Jesus orou, dizendo: seja feita a tua vontade. E essas dúvidas sobre o caráter de Deus são elas que nos consomem. Elas são a prova da distância que nos encontramos dele. Se estivéssemos próximos dele, confiaríamos nele. Se tivéssemos um relacionamento estreito com ele, confiaríamos nele. E saberíamos com certeza que a vontade dele, seja ela qual for, ainda que desconhecida por nós, é a melhor coisa para as nossas vidas. Amém. E qual foi a saída que Deus propôs para aqueles homens? Uma solução simples. Deus falou com eles. A saída para as nossas dúvidas a respeito do caráter de Deus é nos aproximarmos dele, a fim de ouvirmos a sua voz. Deus quer falar conosco, assim como falou com aqueles homens. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse também: o mundo não me verá, mas vós me vereis. A saída é buscar um relacionamento pessoal com Deus. Um relacionamento que ultrapassa as paredes das igrejas, as paredes de nossas casas, deixar que Ele entre em nossas vidas e opere profundamente. Cada vez que esse relacionamento com o Senhor se estreita, nas pequenas decisões de nossas vidas, nós experimentamos na prática o cuidado, o amor e a misericórdia de Deus. Experimentamos também a correção amorosa de Deus em nossas vidas. Nossas dúvidas sobre o caráter de Deus vão se dissipando à medida em que nós o conhecemos. Amém. E a nossa confiança nele vai se tornando cada vez mais forte, quanto mais estreitamos o nosso relacionamento com ele. Nós nunca lembramos que o medo não subsiste por muito tempo onde existe fé. Glória a Deus. Ela é a base do amor. E a base do amor é o relacionamento. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Quando nos aproximamos do Senhor e nós nos damos conta do grande amor que Ele tem por nós, e assim somos atraídos por esse amor, e o medo é lançado fora. É isso que diz o apóstolo João. Ele diz assim em 1 João 4,18: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo faz parte das limitações humanas, mas somos chamados a enfrentá-lo a partir de um relacionamento profundo com o Senhor, que nos fará confiar nele. Amém. Patriarcas, juízes, reis, profetas, apóstolos e muitos homens e mulheres de Deus do passado e da modernidade aprenderam sobre o Senhor andando com ele um dia após o outro. Amém. Jesus disse: eu sou o caminho. Não há outra forma de se aprofundar no conhecimento dele. A única forma é fazer dele o seu único caminho. Essa é a única forma. É andar nas pegadas, no caminho aberto pelos passos dele, pelas pegadas dele. Para essas pessoas, o Senhor não era apenas o Deus das Escrituras, o Deus do testemunho dos outros, o Deus distante e remoto. Cada um deles experimentou a realidade da presença de Deus em suas vidas. E Deus falou diretamente com eles, assim como Ele também quer falar diretamente com você na sua dor. Eles aprenderam a confiar em Deus. Nele, aprenderam dele e adquiriram força para enfrentar os seus medos. Deus quer ter um relacionamento conosco. Um relacionamento de confiança e de amor. Confie nele. Confie
o seu presente a Ele. Confie o seu futuro a Ele. A palavra de Deus diz que Ele tem um bom futuro para nós. Amém. Acredite nisso. Não importa quantos anos você tenha hoje, Ele tem um bom futuro para você. E nunca é tarde para gozar do bem que o Senhor tem para você. Hoje nós estamos fazendo o último culto aqui nesse lugar. Há 8 anos atrás, há 10 anos, quando eu abri a igreja, o Senhor havia prometido que tinha um lugar especial para essa igreja. Ele havia prometido que Ele ia largar as nossas tendas. E durante 8 anos aqui nesse lugar, nós oramos e perseveramos. E o nosso versículo-chave e base é que Deus tem um bom futuro para nós. Amém. Nós confiamos no bom futuro que Deus tem para nós. E hoje, nós estamos gozando de todo o bem que Ele tem para nós. Que cada um de vocês possa ir lá ver a bênção que o Senhor entregou nas nossas mãos. Espera nele, confia nele. Amém. Deus não é um homem para mentir. Quando Ele promete, Ele cumpre. E creia, o que Deus tem para você é muito melhor do que qualquer coisa que você possa sonhar. Quando Deus entrega nas tuas mãos a bênção que Ele prometeu te entregar, quando você recebe, você fica como quem sonha. Amém. Porque nunca é igual ao que você pensou. Deus dá sempre melhor. É sempre muito melhor. Muitas vezes o amor de Deus me constrangeu ao longo da minha vida. Eu tenho 44 anos de evangelho. Há 44 anos eu sigo os passos dele. E muitas vezes ao longo da minha vida, ao longo da minha história, o que eu sonhei profissionalmente não chegou nem aos pés do que Deus fez por mim. Amém. O que eu sonhei para a minha vida pessoal não chegou nem aos pés do que Deus fez por mim. E eu estou certa de que tudo que eu sonhei para a igreja não vai chegar nem aos pés do que Deus vai fazer. Confie nele, ande com ele, não esmoreça no meio da tempestade, no meio da tristeza. Quando o inimigo disser para você que nada vai dar certo, quando você se entristecer, mesmo triste, mesmo arrasado, desfrute da letra daquela música que nós cantamos. Cada instante Quando eu estava no meio da tempestade, muito triste, achando que as coisas não iam para frente, o Senhor sussurrou essa música nos meus ouvidos. Cada instante contigo, Senhor, é paz em minha alma, é uma suave alegria. No meio da tempestade você pode desfrutar do amor, do carinho e do cuidado de Deus. Ajoelhe-se, fale com Ele. Diga a Ele que você está triste. Diga a Ele que você no momento está sem perspectiva. E você vai ouvir o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. Nunca esqueça, Jesus, Ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Nas horas de tristeza e de solidão, lembre-se de que existe um Consolador. Não desista. Não desista das coisas facilmente. Não pense que Deus esqueceu de você. Não pense que Deus esqueceu daquilo que Ele prometeu na sua vida. Continue, persevere, um dia após o outro. A Bíblia diz também para você fazer com alegria e da melhor maneira tudo que chegar às suas mãos. Não despreze as pequenas coisas. Não despreze os pequenos começos. Não despreze as coisas pequenas que Deus coloca nas tuas mãos. Faça da melhor forma possível. A Bíblia diz que é para fazermos como se fosse para Deus. E um dia, Deus vai te honrar. Deus vai entregar na sua mão tudo o que Ele prometeu. Amém, Senhor. Jesus querido, muito obrigada, Senhor. Amém, Pai.
Obrigada por esse último dia nesse lugar, Pai. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada pelo bom futuro que o Senhor tem para nós, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós chegamos à terra prometida, Senhor, mas, Pai querido, nós precisamos conquistá-la, Senhor. Senhor, abre porta para os teus filhos. Estende a tua mão poderosa sobre eles, Pai. Ajuda-os a perseverar, Senhor. Pai, que eles nunca esqueçam que a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus.